Olá, seguidores da Alicerce na Escola, eu sou a doutora Marcela Zequinão e hoje é dia de bate-papo por aqui. Como vocês sabem, o tema da vez é saúde e para conversar comigo eu convidei o professor doutor Tiago Matias, que é autor do livro Motivação, Atividade Física e Mudança de Comportamento, para conversar um pouquinho sobre as consequências da desmotivação e da restrição de movimentos em tempos de pandemia. Confiram! Olá, professor Tiago, seja bem-vindo ao canal da Alicerce na Escola. Antes da gente começar esse bate-papo, eu queria te agradecer, pela disponibilidade de estar vindo conversar um pouquinho com a gente, principalmente nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu que agradeço o convite da Alicerce de poder aí, eventualmente contribuir com assuntos que são relevantes e que de alguma forma perpassam a discussão da educação, né? Já que a educação não pode ficar ausente dessa discussão. Não, com certeza. Bom, então já que a gente já começou falando um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, em tempos de pandemia e isolamento social, a gente sabe que esse isolamento, esse distanciamento, tem afetado e desmotivado as pessoas em diversos segmentos da sua vida, né? Você, com toda essa sua experiência, nesse trabalho que você já vem desenvolvendo através da motivação, como que você vê assim, as consequências dessa desmotivação para a saúde das pessoas? Bom, essa é uma pergunta bastante pertinente, né? Primeiro porque são coisas que a gente está experimentando no nosso dia a dia. Então, a gente está sujeito, né, a efeitos deletérios do isolamento social nos mais diversos aspectos da nossa saúde. Recentemente, a gente publicou um estudo que se chama Necessidades Humanas em Tempo de Covid-19. O que a gente mostra nesse estudo? Que existem um conjunto organizado de necessidades humanas, né? Essas vão das necessidades fisiológicas, que são as necessidades mais básicas, né? Por exemplo, a necessidade de se manter alimentado. E aí, nesse aspecto, a gente entende por que existe essa busca quase que insana, né? Principalmente no início da pandemia, né? Por alimentação e os supermercados lotados, pessoas estocando alimentos, justamente em função disso, né? A tentativa das pessoas de alguma forma tentarem manter uma necessidade básica que é a alimentação, ou seja, isso gera preocupação. E na mesma direção, as pessoas também vão ao supermercado em busca de alimentos que possam amenizar as angústias, né? E aí elas compram alimentos, a gente chama alimentos indulgentes, né? Alimentos que de alguma forma geram um conforto, mas que podem ter prejuízos para a saúde, como chocolate, uso de álcool, ou alimentos que com baixo ou com nenhum valor nutricional, mas que de alguma forma gera conforto. Então, essa tentativa de amenizar essa necessidade mais fisiológica. Além disso, existe o que a gente chama de necessidades psicológicas básicas. Essas necessidades psicológicas básicas, ela tem nomes diferentes nas diversas teorias, mas com características similares. Uma delas é a necessidade de afiliação, a necessidade de vínculo. Então, as políticas mandatórias de isolamento social, elas implicam em prejuízos na possibilidade de a gente se relacionar com outras pessoas. Isso é um problema porque o relacionamento, ou os relacionamentos e a dinâmica social geram a nossa identidade, a nossa possibilidade de se reconhecer, de se sentir competente, de se sentir eficaz nas rotinas. Isso de uma hora para outra foi castrado. Existe ainda o que a gente chama de necessidade de competência, ou seja, a gente, ao deixar de fazer rotinas diárias ou normais da nossa vida, a gente sente-se menos competente porque perde-se sentido de algumas coisas, e isso culmina numa baixa, né, numa baixa estima ou preocupação sobre a gente mesmo. Então, esse conjunto de necessidades que explica, por exemplo, uma possível desmotivação ou prejuízos à saúde no sentido mais amplo. Tanto na saúde de ordem física, né, a gente tem observado em estudos aumentos de sobrepeso, aumento da inatividade física, e a gente tem visto também estudos mostrando aumento de sintomas de estresse, depressão, quadros de ansiedade e assim por diante.
E aliado a isso, né, até tu chegou a citar um pouquinho, e já aproveitando o gancho para a nossa próxima pergunta, a gente fala também sobre a restrição de movimento durante esse período. Não só das práticas de atividade física que as pessoas já faziam regularmente, como academias, enfim, mas até do próprio se movimentar, né? De caminhar mais, de se movimentar mais, né? Que todos nós tínhamos uma vida mais ativa antes da quarentena. Então, como que, mais assim, especificamente, com relação a essa restrição de movimento, né? Como será que isso pode estar afetando a saúde das pessoas, tanto física, né, a saúde física, quanto a saúde mental? Boa, ótima pergunta. E junto, assim, o que a gente tem escrito, né, e observado na literatura, é que junto da pandemia de Covid-19 veio junto uma outra pandemia, que é a pandemia da inatividade física. Então, de uma hora para outra, as pessoas restringiram drasticamente a possibilidade de se movimentar. Tanto aqueles que faziam exercícios na sua rotina, tinham o exercício na sua rotina diária, né, incorporado no estilo de vida, e mesmo as pessoas que não eram fisicamente ativas, reduziram, né, ou aumentaram a exposição a comportamentos sedentários, assistindo mais televisão, usando mais o computador, usando mais o celular e assim por diante. Então, essa é sim uma preocupação. Então, a gente tem encorajado fortemente que as pessoas mantenham as suas rotinas de exercício em casa. Isso tem sido recomendado nos diversos órgãos, né, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. A gente tem escrito isso nos nossos textos, né? Mas é importante lembrar que muita gente, ou melhor, a grande maioria da população não era ativa ou fisicamente ativa antes da pandemia. Então não dá para a gente imaginar que de uma hora para outra, só porque existe uma pandemia, as pessoas agora vão passar a ser ativas em casa. Então a gente não conseguiu criar pessoas autônomas suficientes para perseguirem o exercício mesmo numa condição adversa como essa. Por isso que isso que a gente está fazendo aqui é muito importante, porque na medida que a gente informa as pessoas passam a se preocupar em entender que isso é importante para mitigar os efeitos negativos da saúde, né, que a gente falou na primeira pergunta, e o encorajamento que a gente precisa dar é para que as pessoas busquem sim, ou entendam que esse momento é fundamental, que haja iniciativas para mesmo iniciar ou manter uma rotina ativa. O que tem acontecido enquanto fenômeno, né? Os profissionais do exercício, vamos colocar assim, né? Principalmente profissionais da educação física, têm aí gerado esforços para entregar diversas formas de exercício em diferentes plataformas, inclusive plataformas online. Então, hoje é possível buscar serviços, né? Sejam eles gratuitos ou serviços pagos, que podem, de alguma forma, dar suporte a essa iniciação ou manutenção do exercício. Então, não estou dizendo aqui que é algo fácil, natural, não, é um processo complexo, mas as políticas de isolamento social têm que ser tão reforçadas quanto as políticas de promoção da atividade física, porque existe uma consequência, né? E esse ônus vai ser compartilhado com todo mundo. Nesse sentido, dentro das várias possibilidades, né? Uma que eu acho bem importante a gente falar já fazendo a relação com a necessidade de afiliação, buscar suporte social para a execução de exercício físico. Então, as pessoas podem eventualmente identificar no seu network, nos seus amigos, eu não sou ativo, nunca fiz exercício físico. Tenta buscar na sua rede, no seu network, uma pessoa que é ativo e tenta buscar ajuda, faz uma videochamada, combina momentos para treinarem junto, né, fazer exercício junto, busque envolver a família nesse sentido, inclusive crianças e adolescentes. Então, essas ações, né, então eu estou usando o exercício para gerar possibilidades de movimentar o corpo e diminuir os efeitos deletérios do corpo e da saúde emocional, mas eu também estou dando suporte para uma necessidade que é muito importante, que é a necessidade de afiliação. Então, uma das coisas que tem sido encorajado pelas organizações de saúde é manter o contato social através da internet. E eu adiciono uma outra informação. Então, mantenha o contato social e
faça a atividade física ou junto da atividade física. Não, e eu acho muito interessante essa reflexão, porque nós que somos professores de educação física, a gente sempre falou muito sobre a importância da atividade física na manutenção da saúde antes já da pandemia, né? E a gente tem visto que aquilo que a gente está falando já há tantos anos está, inclusive, se refletindo agora nesse momento, né? Que nós percebemos que, por exemplo, a obesidade já é um fator de risco tanto quanto a idade, né? Então, a gente percebe que pessoas que já têm o problema da obesidade tendem a ter maiores complicações, no caso também da Covid-19, né? Então, isso está mostrando realmente aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. E talvez essa reflexão desse momento seja para as pessoas pensarem sobre isso, né? Sobre a importância da atividade física na nossa saúde como um todo. Mas é importante a gente destacar também que a gente estimula, a gente gostaria que as pessoas começassem, aqueles que não fazem, né? Começassem a fazer essas atividades, mas lembrando que é para começar a atividade física em casa, né? Não começar agora a querer sair no meio da pandemia e buscar uma atividade física fora. Concordo plenamente e tocou em dois pontos que são bem importantes, né? Então, o primeiro é isso, a gente tá mais expostos a comportamentos de riscos, fato, né? Então, tanto relacionado ao consumo dos alimentos indulgentes, né? Vamos dizer assim, indulgentes, desculpa, isso pode aumentar sobrepeso, obesidade e assim por diante. O abuso de álcool, né, tem sido evidenciado, inclusive, já em estudos no Reino Unido, mostrando o incremento da compra de álcool. Então, esses dois pontos aí precisam ser levados em consideração para quem ouve e tentar aí organizar sua vida na evitação desses comportamentos de risco, tentar, na medida do possível, manter as rotinas que vinham acontecendo antes. E a iniciação, né, a manutenção do exercício deve levar em consideração as recomendações de isolamento social. Isso é bem importante. O que eu realmente acho, independente da discussão econômica e política da coisa, eu acho que as pessoas estão bem informadas, de certa forma, sabe? E em alguns momentos as pessoas têm que tomar decisões coletivas, evidentemente, pensando no conjunto daquilo que gera para todo mundo, né? Então, estar em casa é uma atitude altruísta, né? No sentido de eu me preocupar com a lotação dos hospitais. Mas, cara, a gente tem que pensar no autocuidado também, na responsabilidade individual. Então, chega um ponto que as tomadas de decisões precisam depender daquilo que está sendo feito enquanto política. Porque, olha, se a gente sabe que sair na rua aumenta o risco e a exposição e a chance de contágio, é coerente, né? É razoável que buscar formas para se exercitar ou para manter comportamentos dentro de casa é mais prudente, digamos assim. Tá? Só para a gente não entrar muito nessa questão, porque eu tenho uma academia, eu tenho não sei o quê, deve ir para a rua, não deve, eu acho isso, eu acho aquilo. Isso, na verdade, nesse momento, acaba contribuindo pouco. Não estou dizendo que as discussões da política e da economia não sejam importantes, ao contrário. Mas é necessário pensar o exercício como uma fonte de autocuidado. Isso é bem importante. Bom, e só para a gente fechar, então, Thiago, a gente sabe que nesse momento, né, as crianças e os adolescentes, eles estão praticamente em casa, né? Como as escolas, na grande maioria das cidades, estão fechadas, né? As crianças estão dentro de casa com as famílias. Pensando nesse cenário, né? Quais são as dicas de possíveis estratégias que tu daria para a manutenção da saúde, principalmente desse público específico, né? De crianças e adolescentes? Bom, isso é bem importante, né? As crianças e os adolescentes aí que têm uma rotina bastante ativa, né? E compromissos, escola, também estão sujeitos à necessidade de ficar em casa e eles também estão expostos a esses comportamentos de risco, principalmente expostos ao aumento do comportamento sedentário. O que significa? A gente tocou um pouco nisso lá no início da nossa conversa, né? Então, comportamento sedentário ou os comportamentos sedentários se caracterizam por atividades
onde existe um baixíssimo gasto energético. Geralmente são atividades onde a pessoa faz sentada ou deitada, como o uso do computador, jogar videogame, ler um livro, todas essas são atividades ou são comportamentos sedentários. Então, o que a gente tem visto, né, e observado na literatura, e a gente também escreveu um texto sobre isso, deve ser publicado agora nas próximas semanas, só falando sobre comportamento sedentário. Então, nesse estudo que a gente que eu comentei com vocês, a gente coloca ali algumas recomendações práticas, né, para esse período, principalmente para crianças e adolescentes. Então, é importante, como eu tinha falado, criar momentos de interrupção do comportamento sedentário, pelo menos a cada 30 minutos, 3 a 5 minutos de interrupção. Isso é bem importante e existe um conjunto de evidências mostrando que isso impacta na saúde. E como eu falei, é importante criar planejamento para isso, né? Essas coisas não acontecem por casualidade. Eu vou parar 30 minutos, não. É preciso criar uma rotina, principalmente para crianças e adolescentes que muitas vezes não têm esse entendimento de autocuidado muito elaborado. Então, pais irresponsáveis e a escola, isso é importante. Então, olha como a educação física poderia contribuir, né? Não só a educação física, porque isso não é responsabilidade só da educação física, mas os professores, sabendo disso, devem organizar isso para os seus alunos, né? Pautar isso. Outra coisa bem importante é criar rotinas para brincar, para estudar e para outras atividades de autocuidado. Então, criar um calendário, um planejamento mínimo que permita ou que faça com que a criança entenda o momento, porque tá em casa pode ser tudo e pode ser nada, né? Ou seja, tá em casa, para a interpretação da criança, muitas vezes representa o tempo livre só. Ou seja, a criança não necessariamente tem a consciência de que ela está numa situação que exige dela uma organização. Ora, se é difícil para nós organizar nosso trabalho, você imagina para uma criança, né? Então, muitas vezes a associação que ela faz com estar em casa é só da brincadeira, do jogo, do videogame, e não é importante que elas mantenham as suas rotinas, principalmente as rotinas de estudo, né? Ou também as rotinas de estudo. Outra coisa que a gente tem sugerido é manter a interação social através das tecnologias. Tá? E isso pode parecer contraditório, né? Já que a gente quer diminuir o comportamento sedentário e, ao mesmo tempo, tem que manter a conversa com pessoas, familiares, via tecnologia, redes sociais e assim por diante. Então, uma das coisas que a gente fala é que esse comportamento da interação social via tecnologias pode ser um comportamento mais ativo. Por exemplo, a gente pode criar as interrupções, a gente pode fazer uma videochamada de pé, então a gente pode criar estratégias, né? Por exemplo, os breaks ali na interrupção dentro desse comportamento. Outro aspecto bem importante é limitar as crianças e adolescentes às notícias, né? A quantidade de informação e a qualidade da informação que está sendo repassada nesse momento. Então, as crianças também estão expostas crianças e adolescentes também estão expostas ao noticiário, a esse momento de instabilidade. Então, evitar isso é bem importante, né? Sobretudo nos momentos de pré-dormir, né? Antes de dormir, e não levar esses equipamentos para a cama, por exemplo, ou o noticiário, ou o smartphone. Eu sei que talvez seja uma tarefa difícil, mas é bem importante porque o aumento do comportamento sedentário também tem sido observado com prejuízos importantes no sono. E o sono implica em prejuízos em outras questões. Por exemplo, regulação hormonal e assim por diante. Tá? Então, dormir é bem importante e não trocar o dia pela noite também é importante, já que muitas vezes, ao assistir um filme, vamos assistir um filme, a gente acaba negligenciando os períodos do sono, já que assistir um filme pode ser uma boa estratégia, né, para amenizar as angústias aí da quarentena. Então, assistir um filme com a família é bom, mas a gente tem que respeitar os horários de sono. E, principalmente, incluir crianças e adolescentes em plataformas ou em atividades que possuam características mais ativas. Olha que curioso. No Reino Unido,
o Conselho Nacional de Educação, ou Ministério da Educação, disponibiliza para os alunos da educação básica, crianças e adolescentes, um link via Sistema Nacional de Saúde, onde a criança pode participar de jogos. E esses joguinhos, eles têm como personagens os personagens da Disney e da Pixar, né, que são aí conhecidos, enfim. E por que eles criaram essa estratégia, né? Porque esses personagens dão para crianças encorajamentos de coisas que elas devem fazer para serem mais ativas. Então, a criança se envolve num conjunto de games e desafios, junto dessa questão da fantasia e do caractere, para criar um ambiente mais favorável, e aí, com isso, conseguem manter ou promover a saúde e sair de rotinas de comportamento sedentário. Então, pais e educadores podem investir na busca de plataformas como essa, né, que eu dei o exemplo, e que facilite a melhor apropriação ou de um ambiente mais confortável para a criança e adolescente usar as ferramentas, as tecnologias, né? Então, tecnologia, ela não é construtiva nem destrutiva de partida. Ela pode ser uma grande aliada na amenização desses problemas, e pode favorecer que as crianças saiam desse momento de crise com mais tranquilidade. Na verdade, eu acho que essa pandemia está vindo aí para fazer a gente pensar sobre esse equilíbrio, sobre estratégias, né? Eu acho que todos nós, né, tanto adultos quanto crianças e adolescentes, a gente está tendo aí que se readaptar a esse novo estilo, né? E eu acho que é muito legal ouvir pessoas com a tua experiência na temática. Eu tenho certeza que as tuas dicas vão ser muito bem-vindas aí pelos nossos seguidores, né, e para todo mundo que estiver ouvindo. Então, Thiago, queria te agradecer mais uma vez, né, pelas tuas palavras, por essa troca e por estar se disponibilizando a vir aqui conversar com a gente nesse momento que a gente sabe que é tão delicado para todo mundo. Então, muito obrigada. Bom, eu que agradeço a oportunidade de comunicar coisas que potencialmente são importantes. Encorajo aí professores, né, que tem muitos professores que assistem a Alicerce, encorajo a realizarem as leituras de textos, né, que eventualmente eu citei aqui, e aí nesse sentido eu me coloco à disposição para disponibilizar todo esse material. Podem me acessar também através das redes sociais ou por e-mail. Eu fico à disposição e eu desejo saúde para todo mundo, que todo mundo possa passar por esse momento de forma mais tranquila possível. Tá? Muito obrigado. Obrigada, se cuida também. Até mais então. Tchau, tchau.